Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 43 e 44. Vamos lá para a página 43. Primeira pergunta. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? Vamos ver lá no texto. Então, a gente pode perceber aqui, né, que a região sudeste, né, estão 55% das livrarias. E a menor, norte, né, com 4% das livrarias. Então, o que esses dados evidenciam? Evidenciam, né, que há uma desigualdade grande, né, no país, no que se refere à leitura, né? 3. No texto, o especialista em livros digitais, Jason, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? Então, né, ele acredita, né, por causa dos livros digitais. Né? Com o tempo, cada vez mais as pessoas vão migrar para o quê? Para os e-books, né? Então, ele acha que os livros impressos vão desaparecer por conta dos livros digitais. Né? B. Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, né, há 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país. O livro impresso, né, ele deve cair em desuso e deixar de ser publicado. Então, essa é a opinião dele, né? 4. Que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? Ele cita, né, as experiências pelas quais passaram as livrarias nos Estados Unidos. O escritor e crítico literário, né, Scott, apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Então, ele diz, né, que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros. A 6 era para você marcar as estratégias, né, utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Então, utiliza o quê? Ele utiliza dados, né, estatísticos, você vai marcar. Não dá exemplos pessoais, não dá depoimento de dono de livraria, não traz dados históricos. A opinião de especialistas no assunto traz sim. E dados comparativos também, né? Que no caso até que ele compara, né, os Estados Unidos, né? As livrarias dos Estados Unidos. Agora vamos para a página 44. Ao longo do editorial são apresentados diversos argumentos. Letra A. Observe alguns fatos apresentados no texto. Em seguida, transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Então, o fato, né? O setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas preservarão sua relevância e seu atrativo. A opinião. As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. Já há alguns anos, a experiência das livrarias nos Estados Unidos
gera apreensão no mundo. No primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota, né? Milhares de pequenas livrarias. A opinião. A crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada, né? Então, a opinião desse trecho aqui é: a crise das livrarias estadunidenses, está ainda longe de ser superada. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor de livros digitais e livrarias virtuais. A opinião, né? Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. B. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Porque, né, os argumentos eles servem para defender e comprovar as ideias propostas a fim de persuadir o leitor, né? Então, é muito importante, né, apresentar esses argumentos, pois existem leitores, né, que não têm nenhum argumento, não têm nenhuma posição. Aí também pode ser que eles passam a ter, né, uma opinião, de acordo com os argumentos apresentados. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele há a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. Então, o último parágrafo, né? Pelo número de livrarias no país, há um espaço para o setor crescer. A dúvida é se o mercado de livros digitais, que vem crescendo no Brasil, mas ainda é pouco significativo quando se compara com outros países, mudará essa equação. Se for pela vontade dos leitores, que as livrarias durem para sempre. Então, o que acontece, né? Ele retoma, né, dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que o assina. E a 9 os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Né? Uma resposta pessoal, muito importante de ser respondida, e você deve responder no caderno ou no post-it, certo? Quem deixou em branco, por favor, responda, certo? Porque é muito importante você escrever a sua opinião, certo, meus amores? Por hoje é só. Não esqueçam de comentar aí, certo? Que está corrigido e colocar o seu nome na frente. Beijos e até mais.